Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Ju e hoje nós vamos dar continuidade a tudo que nós temos visto, ouvido, contado e compartilhado sobre a vida de Paulo. Gente, é tanta história, né? Já foram tantas coisas e tantas aventuras que Paulo viveu. E eu tenho um desafio para vocês hoje. Você vai lá, pega a sua Bíblia. Eu vou esperar você pegar a sua Bíblia. E aí, eu quero que você abra, hoje não em nenhum livro por enquanto. Você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir na parte do sumário. E eu quero que você acompanhe comigo uma coisinha. Vamos lá. Nós sabemos que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. E o Novo Testamento, quase metade do Novo Testamento, foi todo escrito por ninguém mais que Paulo. Sim. Vai lá com seu dedinho na parte Novo Testamento e olha só. Os livros de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, são cartas que Paulo escreveu, se tornaram livros da Bíblia, e ele escrevia essas cartas para as pessoas e cidades que ele havia viajado e havia levado a palavra do Senhor. A gente sabe que esta era a missão de Paulo. Por onde ele ia, ele pregava o amor de Deus, ele levava o amor de Deus, mas ele não simplesmente ia, falava e ia embora. Não, ele preparava alguém naquele lugar para que aquela pessoa desse continuidade ao trabalho, como se ele fosse abrindo novas igrejas por onde ele passava. E aí, ele mantinha contato com essas pessoas através de cartas. Então, todos esses livros que nós vemos aqui no Novo Testamento, que eu acabei de falar aqui com vocês, foram cartas escritas por Paulo, que se tornaram livros da Bíblia, e nessas cartas, a partir dessas cartas que nós pudemos, né, ver o que foi que ele viveu, quais foram as suas aventuras, as suas dificuldades e também as suas vitórias. Então, eu quero que vocês deixem aberto agora em um dos capítulos de uma das cartas de Paulo, que é Romanos. Então, deixem a Bíblia de vocês aberta aí em Romanos 8. E nós vamos compartilhar juntos, vamos ler juntos aqui algumas partes. Mas antes, eu vou pegar aqui um bilhetinho que tem aqui e vou ler com vocês algumas coisas do que Paulo viveu nesse tempo todo que nós fomos conversando. Ele foi 5 vezes chicoteado. Ele foi 3 vezes machucado com vara. Ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágios, ele ficou uma noite em alto mar. Ele passou fome, ele passou frio, ele passou perigos, ele foi preso. Sim, tudo isso Paulo viveu. E a gente fala, gente, meu Deus, que pobre coitado. Não. Esse mesmo Paulo que passou por tudo isso, inclusive, gente, algumas das cartas que ele escreveu dentro da prisão. Mas quando você lê aquilo que Paulo deixou para nós, você não olha para um pobre coitado, você não fala assim, nossa, como esse homem, ele é perdedor, né? Quando eu falo essa lista de coisas que Paulo sofreu, a gente pensa numa pessoa que perdeu, mas não. Existe um versículo que eu acho que todos vocês conhecem, que diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quem escreveu isso foi Paulo. Paulo não se sentia um perdedor. Paulo não sentia que ele havia perdido, ele se sentia vitorioso, porque ele tinha um Deus que o tornava vitorioso sim em todas as situações. Quantas histórias nós não ouvimos aqui de livramentos que Deus deu para ele, de situações que Deus trouxe o sustento, que Deus abençoou, que Deus guardou, apesar de todas as dificuldades. Então, olha só, abre lá a sua Bíblia no capítulo 8 e eu quero só destacar alguns versículos aqui do que Paulo diz de que nós somos, quem você é em Cristo, o que nós podemos em Cristo. Aqui eu tenho mais um bilhetinho com as informações do que Paulo diz neste capítulo 8 de Romanos que nós somos. Ele começa dizendo no versículo 9 que nós somos controlados pelo Espírito de Deus. A partir do momento que nós conhecemos a Deus, nossa carne, nosso corpo, as nossas vontades morrem. Quem nos controla é o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus tem a vida. O mesmo Espírito que habitou em Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, é o mesmo Espírito que habita em nós. Isso traz pra gente vida.
Em Romanos 15, ele diz que nós não somos mais escravos do medo. Aqui no versículo 15 ele diz: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos. Nós não precisamos ter medo, não precisamos ficar reféns do medo em nenhuma situação da nossa vida, nem no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo. Nós não somos escravos do medo, porque o Espírito de Deus, que é um espírito de coragem, habita em cada um de nós. No versículo 17, ele diz que nós somos herdeiros com Cristo. E sendo herdeiros e cordeiros de Cristo, o que um herdeiro ele recebe? Ele recebe tudo aquilo que é do seu pai. Aquilo que é do seu pai é passado para o seu filho. Pensa que tudo aquilo que Deus tem, toda a glória que o Senhor tem, é nossa. Ele divide conosco que somos filhos dele. Ele diz no versículo 18 que os nossos sofrimentos não devem ser comparados a tudo aquilo que nós vamos viver com Cristo. Tudo que nós vivemos nessa terra, gente, um dia vai passar. E a glória que nós vamos ter junto ao lado do nosso Deus é muito maior do que qualquer sofrimento que a gente possa estar passando aqui. No versículo 28, ele diz, esse eu sei que vocês também conhecem, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mesmo quando parece que não, declare na sua vida, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo isso dito por Paulo, sim, aquele Paulo que a gente acabou de ver tudo que sofreu. Ele diz no versículo 31 que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos o maior do nosso lado. Nós temos o mais forte do nosso lado. Nada pode ir contra o nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E para finalizar, com chave de ouro, aquele versículo que a gente ouve tanto, que eu acabei de compartilhar com vocês, mas agora eu quero ler. Então pega a sua Bíblia, vai no versículo 37 e acompanhe comigo. Romanos 8, 37. Mas apesar de tudo isso, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, em toda a criação jamais, nada poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então que essa palavra fique no seu coração. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Pense na coisa de repente mais difícil que você esteja passando. Isso não pode te separar do amor de Deus. Nada. A palavra de Deus nos é clara quando diz aqui. E Paulo é a prova viva disso. Nada foi capaz de fazer com que Paulo desistisse de falar e pregar o amor de Deus. E ele sim terminou toda a sua vida se sentindo vitorioso, porque, de novo, como o próprio Paulo diz, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você se considera um vencedor? Se não, abra a palavra de Deus, leia esses versículos, declare isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, com a sua família. Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Beijos!